Ó, tá gravando já em 3, 2, 1. Salve, salve ouvinte, salve, salve pessoal que tá ouvindo aqui no Desmaximus. Aqui é o seu co-host Crono falando com vocês diretamente de Brasília, mentira. Estamos aqui para apresentar. Oi? De Maringaba. Atrapalhando aqui. Já estamos aqui com o nosso querido amigo, não tão querido, pelo menos por mim, o Speedwagon, atrapalhando o momento da apresentação. Cala tua boca. Mas seguimos em frente porque carioca é assim mesmo, é mal educado, não consegue esperar o tempo dos outros, não consegue esperar Aí, ó, olha só, não consegue nem deixar eu terminar de falar. Olha só o mal educado que ele é. E nós estamos aqui para poder apresentar para vocês. Vamos fazer o que o pessoal fala, que é surfar no hype, porque agora iremos falar sobre assunto que está na mídia nesse momento e que no final do dia, na melhor das hipóteses, não diz respeito a gente, porém como a gente é muito vagabundo e a gente quer sugar o assunto, vamos aproveitar para falar da guerra da Ucrânia contra a Rússia, falar tudo que a gente tem de informação a respeito dela e nossas opiniões a respeito de tudo isso que está acontecendo e saber que no final de tudo, no final desse podcast, provavelmente vai ser feijoada, porque o negócio está acontecendo do outro lado do mundo, então que se foda. Inclusive eu vou falar sobre isso ao longo do podcast, eu vou falar sobre essa questão de pessoas do outro lado do mundo dando muita atenção para algo que está acontecendo bem longe da casa deles, né? E incrível também como... Olha só que interessante, pessoal. Incrível como da noite para o dia não existe mais coronavírus. Isso é muito interessante. Você não concorda comigo, ô querido? Não tão querido, né? Mais uma vez, Speedwagon. Vamos falar sobre isso. Cala tua boca. Vamos falar a respeito disso. Eu sei que você não consegue manter a atenção por mais de 5 minutos. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, sabe? Putin fez uma vacina mais eficiente do que a vacina, né? Que acabou com o coronavírus em menos de uma semana. Isso aí que eu não entendo, porque eu não pesquisei sobre isso, cara. O que você sabe sobre a vacina russa? Do nada meteu uma vacina russa. A vacina da Rússia, Sputnik. Fala aí. Não sei. Sei lá, cara, eu tomei vacina em Teresina. Oi? Eu tomei vacina em Teresina. Ah, sim. Mas, assim, o que é estranho... A gente ia falar sobre a Ucrânia, tu meteu uma vacina russa. Não, é que você puxou um assunto muito, muito interessante, porque justamente a vacina que não entrou aqui no Brasil foi a da Rússia. Curioso, né? Vamos voltar a falar sobre Ucrânia e Rússia? O cara realmente não vai deixar eu puxar o gancho. Não, tu explica tudo, né? Da guerra da Ucrânia, né? Fala aí, que Speedwagon, fala aí. Não, porque tu vê que Não, mas bora falar sobre vacina russa, que se dane o assunto principal, taca tudo e bora. O cara, ele não quer. Consegue se focar em umas. Pô, por isso que eu não gosto de você, cara. O cara não percebeu a deixa que eu dei pra aumentar o nível do podcast, aumentar o assunto. Não, tá tudo bem. Vamos logo pra Rússia versus Ucrânia. O assunto da Rússia versus Ucrânia já é muita coisa, já dá umas horas. Do nada tu puxa a vacinação. Por quê? Então vamos parar de chorar? Vamos parar de chorar e vamos focar no assunto, já que você não consegue manter um assunto que não seja o assunto principal, que você não consegue improvisar, né? Você não tem essa capacidade. Vamos logo pro assunto Ucrânia versus a Rússia. Tá bom, o que você tem a dizer a respeito disso, meu amigo? Voltando ao que eu estava dizendo. Tu vê que Putin fez uma vacina mais eficiente do que todas, né? Porque em uma semana acabou com o Covid no mundo. Era só isso o comentário que eu ia fazer. Né? Por isso que é uma merda, entendeu? Porque o cara, eu sabia que o cara não ia desenvolver além disso. Claro, por isso que eu puxei a questão da vacina. Do nada, olha só, tu me dá um assunto. O que tu acha do coronavírus não ser mais ativo? O que tu acha que eu vou falar?
Vou falar os motivos da existência. O coronavírus começou em um laboratório, aí veio, bibi, bobobó, chegou na rua. Não, eu gostaria de saber o que você acha que tem diferente da vacina russa para as outras vacinas? Vodka. Vocês estão vendo, hein? Eu tô tentando, mas o cara ele tá de piadinha. Eu não... Tu mete uma vacinação russa, o que que eu vou saber sobre vacinação russa? Eu tô no Brasil. Ah, você. O ouvinte agora, ele deve estar se perguntando se ele ouviu isso dentro da cabeça dele, se foi de fora na rua dele ou se foi aqui no áudio. Fica aí a dúvida. Mas então, vamos logo para o assunto principal, cara. Incrível como teve essa questão do coronavírus que simplesmente foi esquecido com a guerra da Ucrânia. E o que você acha da mídia atual agora? Porque a gente teve a comprovação de que não dá para confiar na mídia de jeito nenhum. Quando você tem uma mídia, um canal que chega pro pessoal e fala: temos imagens do bombardeio da Rússia na Ucrânia, e a imagem de um jogo do Arma 3 sendo passado pro pessoal, cara. O que você acha de tudo isso que tá acontecendo agora? Você acha que o bochileiro médio bochileiro médio é bom. Você acha que o afegão médio ele tem mais que se fuder se ele confia na mídia? O que você acha? O afegão médio. Cara, eu me lembro de um caso de uma jornalista francesa que disse que a mídia não estava querendo mostrar os crimes de guerra cometidos pela Ucrânia. Tipo, que ela estava afirmando: tem no canal do Sputnik Brasil, se vocês pesquisarem, abrir o canal do Sputnik Brasil, tá a garota falando, a jornalista. Não, é que a mídia, eu mandei, no caso, os troços pra mídia sobre a Ucrânia bombardeando os próprios civis ucranianos. E eles não querem falar sobre isso. Tu já viu sobre os crimes de guerra da Azov, Batalhão Azov? Não. Que eles estavam literalmente tirando o civil das casas dos caras e matando, assim, completamente de graça. Estavam tirando os civis. Civis. E tu viu o que o Facebook fez? O Facebook falou que o Facebook permitiu o neonazismo se fosse para apoiar o neonazismo ucraniano contra a Rússia. Isso é muito importante. Porque a gente percebe como. Deixa eu te falar, macaco. Vai. Pelo amor de Deus. Pra apoiar o cara não consegue, o cara não se aguenta. Vai. Formiga na calcinha. Vai, Travecão. Fala, Travecão, vai. Tem formiga na calcinha, filho, não consegue ficar quieto. Ô, Travecão de 1,90 m. Fala aí pro pessoal ouvir. Ó, Travecão é teu pai. Cala a boca, pô, vagabundo. Eu tô falando do teu pai aí. Ai, eu trouxe aqui. O lerdão! Cala a boca. Travecão lerdão. Vai logo, teu pai, aquele corno. Agora eu esqueci o que eu ia falar, macaco. Fica falando aí. Você tava falando sobre civis que foram retirados e do neonazismo que é permitido pelo Facebook. O neonazismo permitido no Facebook caso fosse em apoio do batalhão Azov. Então o que tu podia fazer? Tu poderia simplesmente botar. Eu não posso falar, esqueci que eu não posso falar. Poderia botar jubileu. Batalhão apoio a Batalhão Azov. Pronto. Tua postagem aí passava direto. O Facebook não deletava. Porque eles interpretavam isso como ataque à Rússia. Tipo, jubileu. Eu odeio a Rússia, apoio ao Batalhão Azov. Pronto. As coisas são curiosas. Porque no momento, se você apoiasse esse tipo de coisa, você seria preso. E não seria justificado do porquê você seria preso. Você seria preso basicamente por você apoiar esse tipo de coisa. Agora, é legal você apoiar. Porque é um tipo de ideologia que pode ser vista como anti-russa. Agora, olha só que como é filho da puta. corta. Olha só como a mídia é filha da puta. Fala jubileu. Olha só como a mídia é filha da puta. Você tem uma ideologia, uma
um movimento aonde tudo que é dito sobre ele, qualquer característica dele, qualquer outra coisa que se assemelha a ele, são taxados pelo próprio nome dele. Acho que a gente pode falar aqui, né? A gente pode falar o caquismo, o neocaquismo. Qualquer coisa que tivesse uma característica semelhante ao neocaquismo ou caquismo, já seria atribuída. Ah, então foda-se. Qualquer coisa nazista ou neonazista que tivesse uma característica parecida com isso, já seria taxado disso. E por que seria taxado disso? Porque isso lembra um sentimento anti-jubilaico. Agora eles inverteram esse sentimento. Agora o sentimento não é mais anti-jubilaico. Agora o sentimento é anti-russo. E olha só que interessante. O pessoal antigamente ficava dizendo que a Ucrânia era muito based, porque via fotos desses... então aparecendo agora recentemente também, via fotos desses soldados ucranianos levantando bandeira levantando a bandeira com a suástica virada para a direita, e achavam que os caras tinham acordado, que os caras tinham liberdade de expressão. Só que isso tudo, olha só que curioso, era financiado pelo governo de Israel. Você sabia disso? Não sei se tu sabe, mas do nada, não sei se tu sabe, mas no começo, no ápice da guerra contra a Rússia e a Ucrânia, no primeiro dia, quando começou os bombardeios, o presidente da Ucrânia, o Zelensky lá, ele criminalizou o negar o Holocausto. Criminalizou. Uhum. Por quê? Ele criminalizou a negação do Holocaust. Ou seja, se você estivesse abertamente falando sobre isso em qualquer lugar, você poderia ser preso. Em ápice de guerra, no ápice da guerra. Caralho. Isso daí eu não sabia. Ele criminalizou o antijubilismo, criminalizou a negação do Holocaust e um monte de coisa no ápice da guerra. Ou seja, o que dá a entender? Que isso de apoiar o batalhão Azov já foi planejado, já era o objetivo deles, e só para eles não falarem, estamos apoiando o nazismo, eles criminalizaram isso, entendeu? Ou seja, tu poderia ser do batalhão Azov, mas não poderia falar mal de Jubileu. Sim, sim. Esse é o ponto, entendeu? Por isso que confirmando o que tu disse em questão de Israel já ter negociado isso daí. Que não faz sentido. Em ápice de guerra, do nada o cara falar, tá na hora de criminalizar. Não é? Exato. Você tem muita coisa para se preocupar. Agora, olha só que coincidência. Os únicos que poderiam sair da Ucrânia eram mulheres, crianças e jubileus, a partir de trens que levavam diretamente para Israel. Os únicos. Todos os descendentes de Jubileu, eles levavam para Israel. A partir de trens que iam diretamente para Israel. Curioso. Isso aí eu não sabia. Uhum. Engraçado que no Jerusalem Post tava falando que a Ucrânia deveria ser o mediador da guerra russo-ucraniana, tipo, como se eles tivessem como se eles apoiassem dos lados. Só que então, tipo, depois disso, o próprio Israel, o governador de Israel, o governo, no caso de ministros de defesas, afirmou que ficariam do lado certo da história, afirmando que o lado da Ucrânia seria o lado certo. Então falaram, vamos ficar do lado certo da história, o lado da Ucrânia. E, logo depois disso, Putin proíbe a entrada da família Rothschild dentro da Rússia, afirmando que já tinha pago suas dívidas e não precisavam deles lá. Curioso, não? Porque isso também é engraçado, é que se tu vai no Wayback Machine, tem um arquivo, no Wayback Machine, no caso, tem um WebArchive,
mostrando que em alguns meses atrás, cerca de no começo de janeiro, se tu ia na guerra ucrânio-russa, no caso, o começo da guerra, no caso, tava lá, quem apoiava o Estado ucraniano? Israel. Quem apoiava o Estado da Rússia? Israel. Em ambos os lados. Em ambos os lados. Em Porque o ambos os Putin lados. ele sempre teve ótimas relações com Israel. Até agora, depois que ele viu, porque obviamente não é uma coincidência. Depois que Israel falar que ficaria do lado certo da história, Putin simplesmente proibiu a entrada da família Rothschild, que era uma das famílias que mais davam dinheiro para a Rússia em geral, porque como o mesmo disse que depois que ele pagou as dívidas, ele não queria mais relacionamento com essa família. As Sim. dívidas que a Rússia já tinha. Entendeu onde eu quero chegar? Vai na velocidade do ouvinte. Vai na velocidade do ouvinte. Mas E vai. Eu tô te perguntando, tu entendeu Oi? o ponto que eu quero chegar? Tu entendeu o ponto que eu quero chegar? O ponto basicamente é que. Vamos ver se eu entendi, né? Porque o déficit de atenção aqui pode ter atacado eventualmente. Mas o que eu entendi é basicamente Israel ele estava tendo boas relações com a Rússia devido a questões econômicas, certo? Questões de dívidas. E o Putin ele queria fazer com que essa boa relação se mantivesse até o momento em que ele terminasse de pagar a dívida. A partir do momento em que ele não tivesse mais nenhum tipo de rabo preso com essa família, aí é o momento ideal para se começar a fazer o primeiro passo estratégico da guerra, que no caso agora foi o passo de invadir a Ucrânia. É mais ou menos isso que você quer dizer? Não, isso já foi depois. O que aconteceu? Eu vou te falar de novo, no caso. Seria o que a Israel tomou partido em prol da Ucrânia e Rússia ficou contra Israel. Sim, Entendeu? sim. Porque antes a Rússia não era necessária, a Israel não era necessariamente contra a Rússia. Depois que Israel tomou partido a favor da Ucrânia, aí a Rússia ficou contra pelo menos a família Rothschild. Então isso tipo já é muita coisa. Se tu for ver. Ah, então é mais por isso do que pelo que eu falei. É. Sim, também tem um caso tá. de Porque eu achei que o maior problema seria a conta a dívida com eles, né? Não, a dívida foi o que não permitiu Putin. Porque o Putin sabe que a influência que certas famílias têm. Uhum. Então, entendeu agora? Sim, sim. Resume aí pro ouvinte, então. Pro ouvinte entender. Os ouvintes que são igual a você. Os ouvintes que são igual a mim. Exato. É. E eu ia falar a respeito Eu pedi de como. pra tu resumir, doidão. Oi? Eu pedi pra tu resumir. Pera, tu falou resumir agora? Eu não ouvi. Eu falei, resume aí pros ouvintes que são igual a você. Ah, não, eu ouvi você falar. E eu falei isso daqui pros ouvintes igual a você, entendeu? Ah, não, falei pra tu resumir, porque pra ficar mais fácil de entender. Uhum. Então, basicamente, o posicionamento de Israel a favor da Ucrânia foi um estopim para fazer com que o Putin cortasse as relações com Israel e Cortar não cortou, né? Mas deu aquela fisgada. ele ainda tem ele ainda debate com Israel, ele ainda tende a falar com algum líder de Israel. Ele falou pouquíssimas vezes, até onde eu sei. Mas, tipo, tem várias fotos dele. Nesse momento. Nesse momento, acho que só falou uma vez, se não me engano, foi do caso do Rothschild, que ele citou sobre Israel, etc. Uhum. Mas em si, em ter contato, eu já não sei. Ter, tipo, contato direto, sanção econômica, etc. E falando em Israel e guerra ucraniana, o que tu acha do Bolsonaro falando que não condena a Rússia, mas aceitando imigrante ucraniano? Eu acho que ele tá tentando jogar. É que, tipo, ao mesmo tempo que ele não pode
nega a Rússia, ele não pode condenar os atos da Rússia. Eu acho que ele quer meio que ficar bem com o pessoal da OTAN e dos Estados Unidos. Eu acho que Sabe? o Bolsonaro é a favor do White Pardo, e tá chamando um monte de ucraniana gostosa pra ficar com os brasileiros. Eu não sei exatamente qual que é o plano dele com isso pro Brasil, tipo, como que isso vai ajudar o Brasil, porque um monte de ucraniano oficialmente aqui, isso era o que eu ia apontar agora, perfeito, que eu ia falar nesse podcast. O que tu acha dos próximos anos, tipo, de uma imigração ucraniana aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil? Qual que vai ser a consequência disso? Seja ela econômica, política, social? Em questão de, olha, consequências, e que toda imigração, se você for parar pra ver, tem suas vantagens e desvantagens dependendo do povo. O que o ucraniano tem para agregar no Brasil? Esse é o X da questão, esse é o problema. O que o ucraniano tem para agregar no Brasil? Se vier muito ucraniano pro Brasil, o Brasil vai ficar mais branco. Mas o que o ucraniano tem de tão importante para... Porque, por exemplo, se eu pego um português, o que aconteceria se um monte de português viesse para o Brasil e abrir um monte de padaria? Ele ia começar a abrir negócio. Ele ia fazer isso? Exatamente. Abrir negócio, padaria, vender bacalhau. Entendeu? Mas o que o ucraniano tem para agregar no Brasil? Esse é o ponto. Você acha que existe uma chance de acontecer... Por exemplo, aqui no Brasil a gente já está sofrendo problema de emprego. A gente já está tendo problema com desemprego. Com mais gente vindo para cá, isso vai aumentar mais ainda. Isso vai aumentar muito mais. Você acha que tem chance do crime organizado aumentar e você ter realmente algo que chegue perto de máfia ucraniana? Eu acho que vai acontecer o contrário. Você acha que existe chance disso começar a acontecer? Eu acho que iria acontecer o contrário. Eu acho que ia acontecer um monte de gente farmando, por exemplo, de as milícias farmando em massa em cima de ucraniano estrangeiro, que é imigrante, entendeu? Então, tipo, eles teriam que fazer meio que coisa que já tem, né? Que é a colônia ucraniana no Brasil. Igual tem no sul, não sei se tu sabe, mas no sul do Brasil tem diversas colônias. Existe até uma língua que é alemã com português no sul. De colônias, tipo, de 1.000 pessoas, 1.200, 1.300, que é só de alemão. Só que essas colônias não fazem parte do geral, eles só contam no sul como números absolutos, porque eles moram no meio do nada, no meio do mato, só entre eles. E eles falam... colônia mesmo. Colônia. Tu acha que isso não aconteceria aqui também no Brasil? Igual já existe colônia de único ucraniana? Aconteceria, e acho que aconteceria não só no sul, né? Acho que aconteceria ao redor do Brasil inteiro. Não, o sul foi o exemplo que eu dei. Sim. Porque, se eu não me engano, também tem... Agora, se eu não me engano, existe colônias holandesas no Nordeste. Igual tinha antigamente. Se eu não me engano, tem umas 5 ou 6 por aí. Posso estar errado, não pode ser no Nordeste, mas... Mas aí que tá, é porque tem chance de vir, agora com o Bolsonaro jogando essa política, tem gente de vir muita gente pra cá. Você não acha que junto com a colônia pode vir mais problemas de, tipo, não ter espaço pra eles, não ter espaço pra eles mesmos terem colônia? Mas aí que é o ponto, cara, o Brasil é muito grande, não tem como não ter um local vazio, entendeu? Isso é verdade. Mesmo... Porque, primeiramente, existem países melhores que estão aceitando ucranianos. Então o ucraniano tem que fazer... como a própria Polônia. Então o ucraniano, ele ou tem que ter algum parente no Brasil para querer vir aqui pro Brasil, ou tem que ser muito burro. Então eu acho muito difícil desesperado, né? Tem que ser desesperado, na real. Então eu acho que não vai vir tanto ucraniano como imagino que vai vir, e se vier, não vai ter tanta influência assim na cultura em si. E sim, então você acha que tem mais chance deles irem pra Europa? Ou eles irem pro resto da Europa? Sem mínima sombra de dúvida.
Como, por exemplo, ficar em próprio Portugal. Portugal é o lugar onde está mais aceitando ucraniano e o lugar onde tem mais ucraniano em geral. Na Europa, tipo, país que fala português, hispânico. O país hispânico que fala português, lá, a segunda maior influência cultural é ucraniana, além da brasileira. Tipo, o Brasil está em primeiro, que é muito brasileiro vai do Brasil para Portugal e ucraniano também. Entendeu? Então acho mais fácil eles irem para esses países do que ficarem no Brasil. Para virem aqui pro Brasil. Porque o Brasil não tem nada para eles. Só se já tiver parente aqui, só se já tiver família aqui. Aí sim tem uma vantagem para eles. Mas enquanto eles não tiverem, tanto faz, entendeu? Só que tem uma questão importantíssima aí, velho. Ouvi dizer que a mulher ucraniana é fascinada no brasileiro. E aí? Então, por isso. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Essas que eu quero que venham. Homem não, homem já tem muito homem no Brasil. Pior que não, né? No Brasil, 51% da população brasileira é mulher e 49% é homem. Ou seja, tem mais mulher no Brasil do que homem. O que é bom. O que é bom. Só falta o Bolsonaro legalizar a poligamia. Aí seria... Endgame não, né? Seria ótimo. Seria só ótimo. Esse é o pagão médio aí da família. Da família brasileira. O harém de ucranianas. Harém de ucranianas, exatamente. O Bolsonaro já dizia, né, que o Brasil é um país árabe. O Brasil é um país árabe! Cara, qual que é o contexto que ele falou essa porra? Eu não faço a mínima ideia, mas eu gosto da Edith que vem depois. Eu gosto também, é muito engraçado. É uma música árabe, um monte de tanque assim passando. Porque eu tô focando nessa questão de ucraniano vir pra cá e dar problema, porque eu acho que se o homem ucraniano, não a mulher, mas o homem ucraniano vindo pra cá, eu acho que existe chance dele não se adequar à sociedade brasileira. O que você acha? Vai demorar uns 10 anos pra entender como o Brasil funciona. Eu acho que existiria uma revolta dentro do homem ucraniano, entende? Se já não tiver o cara, ele veio aqui pro Brasil, mas ele veio pro Brasil porque tem parente no Brasil, então ele vai se adequar fácil, dou uns 4 meses. Mas se ele vem de maluco pro Brasil, sem não entender nada, aí vai demorar uns 10 anos. Tranquilo. Sem nem entender a língua, que provavelmente não vai ter tempo pra entender a língua. Ele vai sair de lá refugiado, vai vir no desespero e vai vir pra cá. Pelo menos o desesperado, né? Não um cara que já tem algo planejado e pensa em ir pra Europa, por exemplo. Por isso que eu acho que por isso que eu acho mais fácil, se for em questão de países portugueses, eu acho mais fácil o ucraniano ir para Portugal, porque lá também tem muito ucraniano. Então o ucraniano consegue aprender português com os outros ucranianos. Diferente do Brasil. Brasil, quantas colônias portuguesas tem no Brasil? Portuguesas não, ucranianas. Não faço ideia. Exatamente. Ideia. Só sei que tem. Por isso que eu falei que pelo menos o cara precisa ter algum parente no Brasil, para ele conseguir iniciar uma vida. O governo também pode dar apoio, também tem isso, né? Os caras lá, pro ONG, os caras criar ONG de apoio a ucranianos, entendeu? Para ensinar português para os ucranianos, também tem isso também. Aí foderia a questão da economia, né? Porque o tanto de dinheiro que eles iriam usar para fazer isso. Ou, por exemplo, se for fazer uma ONG daria mais emprego, se você for parar pra pensar. Por exemplo, os próprios caras privatizam, criam uma ONG privada de apoio a ucranianos que vieram da Ucrânia. Então, essa ONG daria mais emprego para quem é poliglota. E para os próprios ucranianos que teriam que ensinar para outros ucranianos como falar em português. Aí sim. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Mas isso só em certas circunstâncias quererem fazer isso. Querem. Entendeu? Se o destino quiser que isso aconteça, vai acontecer. Ou também não pode vir nenhum ucraniano pro Brasil e isso é só ser por culpa do Bolsonaro. Sim. É porque as coisas estão acontecendo agora, estão começando a acontecer agora. Então a gente não tem ideia do que pode acontecer no meio tempo. Pode simplesmente ser feijoada. Não vi ninguém pra cá. E o Bolsonaro só assinou uma cláusula e que não vai ser usada. Imagina isso. Só assinou igual o Brasil. O Brasil foi um papel que esqueceram de assinar.
O que cenário não dera foda. Bem-vindo ao Brasil, um país de merda. Uhum. Mas Só pra aí, saber quantos minutos já deu. uns 32. Só falando Boa. disso. Agora eu vou puxar outra assunto aqui. Conta até 3 Aí, aí pra voltar. agora não sou eu que tenho que ficar puxando assunto. Conta até 3 aí. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só me ajeitar aqui. Cheio de viadagem. Espreguiçando. Tá. Contar até 3. 1, 2, 3. Em questão do Bolsonaro, o que tu acha que o 7 de setembro não foi que em 2021 que ele fez um monte de bagulho lá e no final não deu certo? Não tô lembrado, cara. Teve uma manifestação, acho que era 7 de setembro, teve a Acho manifestação. que essa daí não foi a manifestação do autorismo? Isso, eu acho que foi isso. O que tu acha? Que foi literalmente nada acontece feijoada. Porque ele não quis. Ele basicamente. Eu não sei se ele poderia fazer alguma coisa, né? Mas ele só riu da cara de quem tava lá pra apoiar ele. Porque, tipo, Muito não aconteceu porque ele não quis também. Tipo, ele faz essa manifestação. Mas o que tu acha do Bolsonaro em geral? Cara, eu acho que ele poderia. Ele parece que ele tá acordando agora, indo visitar o Putin, fazendo esse tipo de coisa. Mas acho que ele tem que acordar mais ainda, entendeu? E eu acho que ele deveria tentar, dentro do escopo dele, por debaixo das cortinas da política, ele deveria se esforçar mais para tentar tomar o poder. Porque se ele não fizer isso, por exemplo, vamos supor Lula ganhe na próxima eleição. A gente já sabe que se ele ganhar, vai ser fraude porque a maioria da população apoia o Bolsonaro. Então, se ele ganhar, significa que ele tomou o poder. Se ele perder, significa que o poder foi tomado. Eu acho que ele deveria tentar tomar o poder mesmo e foda-se. Aí demonstra que ele tem força. Fazer um golpe de Estado? Fazer o que ele deveria ter feito há muito tempo já. Fazer o que o Trump não conseguiu fazer. Isso me lembrou que o próprio Viriato disse, né? Que ser César ou se. Eu esqueci qual era o outro. Uhum. O Trump pode ser César ou ele pode ser. Ele vai ser César ou ele vai ser um covarde. Eu não lembro exatamente. Ou ele vai ser César ou ele vai entregar tudo, basicamente. E eu falei isso na live do Hernani quando ele perguntou isso pra mim. Eu falei que ou o Bolsonaro ia ser César ou ele ia jogar tudo fora. Só que pra Bolsonaro ser César, eu acho que vai ser meio difícil. Eu não sei se ele tem muito pulso firme pra fazer isso. Mas ele indo pra Rússia conversar com Putin já demonstra um certo interesse em continuar na presidência. Imagino eu. Mas tu não acha que essa relação com a Rússia foi... Cara, o bagulho olha só, o Bolsonaro deve ser muito inteligente, se for parar pra ver. Porque o Brasil, ele compra muito gás da Rússia, compra muito troço da China, exporta muito pra China, exporta muito pra Rússia. Então, ele tomar partido contra a Rússia é burrice total. E não é à toa que quem votou lá na ONU não foi ele, foi... Eu esqueci quem foi que votou. Que era uma... Itamaraty que votou contra o Putin na ONU, não foi o Bolsonaro. Que o Bolsonaro já declarou que não vai ir contra a Rússia. Ou seja, tu acha que nisso ele tá sendo high IQ ou low IQ? Eu não sei se é ele que tá sendo high IQ, mas acho que deve ter gente ao redor dele que pode estar auxiliando ele nisso. Mas ele era igual o Trump. Ele era igual o Trump na época, praticamente, que tinha o apoio da Rússia, que apoiava a Rússia, mas não necessariamente apoiava a Rússia, entendeu? Ele tinha boa relação com a Rússia. Tinha boa relação com a Rússia. Tu acha que isso também não foi um plano do Bolsonaro se inspirando no Trump? Que o Bolsonaro, tipo, se você for ver em questão de paralelo político, o Bolsonaro até que tem sua inspiração a partir do Trump.
Tanto que ele queria muito ser aliado dele. Ele queria muito ser próximo dos Estados Unidos, justamente porque na época que ele foi eleito, o Trump estava eleito. E o Trump, se não me engano, ele mandou recado de apoio ao Bolsonaro. Eu me lembro do que aconteceu. Tanto que eles se encontraram. Eu me lembro que aconteceu com o bagulho que o David Duke em 2010 tinha dado apoio ao Bolsonaro e geral começou. Aí voltaram isso em 2018, falando que não, que o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é. Eu acho que o Bolsonaro talvez possa realmente estar acordando, porque a partir do momento que ele está na presidência e ele percebe que Estados Unidos não tem uma boa relação com ele devido à própria postura do Biden. Ele vê que a França fala o tempo inteiro sobre tomar a Amazônia. Ninguém faz nada a respeito disso dentro da ONU. As melhores relações dele estão de fora dos países que estão dentro da janela de Overton. E você tem ainda um detalhe muito importante. Dentro da comissão de imprensa da Rússia, comissão de imprensa, eu não lembro exatamente qual que era a reunião, mas dentro de uma reunião, da ONU, comissão da ONU, dentro de uma reunião da ONU, o Putin foi a única pessoa que defendeu o Brasil dentro de uma votação. A votação, se não me engano, tinha que ser unânime, eles iam fazer alguma coisa a respeito do Brasil. Esse que é o foda, eu não lembro das coisas. Mas teve-se uma votação, se você pesquisar, você vai encontrar. O Putin foi a única pessoa que defendeu o Brasil durante essa votação. E eu acho que isso fez um puto significado, porque a questão é, o Bolsonaro pode estar acordando ou não, mas o Putin ele já está buscando isso há muito tempo. O Putin ele já mandava indireta pro Bolsonaro desde muito tempo. Ele falava na mídia que o Bolsonaro era um homem forte e que não sei o quê. Putin já estava tentando flertar com o Bolsonaro há muito tempo, então faz sentido isso estar acontecendo agora. Porque o Putin correu atrás. Basicamente, o Putin correu atrás. Só que aí tu vai ver em questão de massa de manobra. Bolsonaro tá se eu não me engano, ele tá no Partido Liberal, não tá? PL. Ele tá no partido. Ele tinha saído do partido dele? Ele tava sem partido, se não me engano, ele tá no Partido tava sem Liberal. partido. Só que o Partido Liberal apoia a Ucrânia. Uhum. Ou seja, ele praticamente está sem massa de manobra. Ele só tem os apoiadores fiéis dele. Porque se ele pegar da direita, a direita tá falando que o Putin é comunista e o Bolsonaro tá do lado do Putin. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Uhum. Ou seja, basicamente, a esquerda que tá contra a Rússia acusa o Bolsonaro de estar a favor de Putin. E a direita, que está contra o comunismo, entre aspas, acusa o Bolsonaro de estar a favor do Putin. Ele tá na sinuca de bico fudida, porque tanto a esquerda quanto a direita estão contra o Putin. Exato. E isso já tinha acontecido faz um tempo já. O próprio Partido Liberal já não estava dando apoio ao Bolsonaro. Os próprios liberais em geral. Ou seja, qual tu acha que é a solução pro Bolsonaro? Se tu fosse falar com ele agora, qual a ideia que tu dava dele? Eu diria que ele teria que pegar toda a base dele, pegar todo mundo que pode ser considerado massa de manobra dele, todo mundo que seja totalmente fiel, não importa, pega todo mundo que beijaria o pé dele, mesmo se ele fosse um traidor. Tipo os caras defendendo o Trump até hoje, entendeu? Uns caras que defendem o Trump até hoje, falando que não, ele vai trazer a revanche, ele vai dar o golpe final ainda. Os caras sonhando com isso ainda. Tem que pegar esse tipo de cara, o cara que chora fazendo vídeo falando: o Bolsonaro me desbloqueia do Twitter, a única coisa que você fazer de bom é votar no senhor, entendeu? Tem que pegar esse cara. Tem que pegar a galera que tá condicionada a discordar da narrativa da mídia. Peraí, entra só pra te dar sem querer te atrapalhar. Mas a maioria dos apoiadores do Bolsonaro que não são bolsonaristas, vou usar esse termo horrível, tá votando o Bolsonaro porque não tem opção melhor. Que é literalmente isso. Estão votando o Bolsonaro tem isso também. Opção. É que já tem uma galera que já vai votar nele porque não tem opção. Eu, incluso. Eu vou votar nele porque não tem opção. Enfim. Tem que pegar o pessoal que tá indo contra essa narrativa.
Fala aí. Esse é um dos grandes problemas em questão de Bolsonaro pegar apoiador. Porque a maioria dos apoiadores dele não são apoiadores, só estão votando Sim. nele pra não votar no Lula, nem no Ciro Gomes. E nem no Sérgio Moro, que já provou ser um canalha. Continua agora. Pegar chamar esse pessoal que tem aversão à narrativa da mídia, tentar trazer para ele, para perto dele, o pessoal, trazer a base militar dele através do sentimento, né, de patriotismo, tentar trazer o máximo possível as forças armadas para o lado dele. Eu acho que essa é a parada. Você fazer uma tomada com as forças armadas e ter de fundo, assim, para proteger as costas, o pessoal que está a favor dele incondicionalmente, que é pouco, mas existe. Você pega esse pessoal e o pessoal que está condicionado não necessariamente a ser a favor dele, mas ser contra a todo mundo que está contra ele, entendeu? Ele pega o cara que é o inimigo o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você pega esse pessoal, você tenta reunir esse pessoal com um discurso que dá... Não só um discurso, mas você tem que realmente também ir fazer acordos com esse pessoal. Fazendo um discurso para a população, conversar com o pessoal de alto escalão, que pode te ajudar, e chegar no ponto de realmente tomar o poder, só que não necessariamente ele poderia tomar o poder de uma maneira mais... se ele tomasse o poder de uma maneira descarada, poderia ser, entre aspas, perigoso. Porque França, América, acho que o pessoal não iria gostar. Porém, tem a questão dele ser aliado do Putin, então não sei se daria tanto problema assim, mas poderia dar problema. Então, acho que ele deveria fazer uma tomada sutil, sabe? Como sempre fizeram, como a esquerda sempre fez, como várias pessoas já fizeram. Tomaram poder sutilmente e o pessoal só não percebeu e feijoada, só seguiu a vida e o presidente está aí. Eu acho que poderia ser uma solução para ele. Cara, eu acho que o Bolsonaro deveria aproveitar essa situação da Rússia e da Ucrânia, igual a China fez com Taiwan. A China tá literalmente quase atacando Taiwan, quase dominando Taiwan, e Exato. aproveitando que a mídia não tá em cima, porque a mídia tá em cima em relação da Rússia e Ucrânia. Então, agora que o pessoal tá vendo que a Rússia tá podendo tomar esse tipo de atitude, outras nações que pensam igual a ela, ou que não tem medo de fazer o que ela tá fazendo, poderiam seguir esse caminho, que é o que o Bolsonaro poderia tentar fazer. O Bolsonaro poderia pegar o que tu falou, fazer a massa de manobra dele para pegar um poder sutil, aproveitando disso, porque a mídia iria mirar na Ucrânia e Putin em vez dele. Pra tu ver, que agora o Big Target é a Rússia. O Big Target é a Rússia. Tipo, a Albânia domina Kosovo. Porque Kosovo também não é um país, né? Não sei se tu sabe disso. O que tu acha de Kosovo, falando nisso? Tu acha que é um país? Eu só sei que existe. Eu só sei que existe. O que tu acha em questão dos Balcãs, da Sérvia, da Croácia? Eu não tenho muito conhecimento, eu vou ser bem sincero, eu não tenho muito conhecimento sobre esse povo. Se eu falasse, seria meio achismo, sinceramente. Em questão dos povos... Mas o que eu sei é que a maioria dos países que estão ao redor da Rússia são irmãos da Rússia, entendeu? Estão separados, tem independência, mas não é muito diferente de, sei lá, Minas Gerais para Rio de Janeiro. O nome disso é União Soviética, pós-União Soviética. Pós-União Soviética. Que é o caso nisso, entendeu? Praticamente todos os países eslavos são praticamente dependentes da Ucrânia. Da Ucrânia não, da Rússia. Inclusive a Ucrânia, que era dependente da Rússia. Né, à toa que a Rússia, que a Ucrânia foi praticamente obrigada a aceitar o tratado de desarmamento. Só que ela aproveitou para ir contra a Rússia por causa da OTAN.
Essa guerra praticamente tá sendo isso. É Rússia contra a OTAN, não contra a Ucrânia. Sim. A Ucrânia só tá no meio. Sim. A Ucrânia só tá sendo usada. Exato. É justamente isso que eu falei no início do podcast. Se eu não falei no início do podcast, eu falei com você em off. Que é a questão estratégica da Rússia. A Rússia precisa tomar a Ucrânia, não porque ela é má. Inclusive, caralho, velho. É incrível como o pessoal simplesmente não consegue lidar com o fato de que dentro de uma guerra não existe o lado certo e o lado errado. Existe o lado que é melhor, que existe a decisão que é melhor para um povo e para outro. O que é melhor para a Rússia no momento é fazer o que eles estão fazendo. Ó, o ponto é, qual o sentido de país ocidental se importar com isso? Exato. Qual o sentido? Qual o sentido do José das Couves se importar com isso? A galera tá vestindo camisa, saindo pra rua falar que apoia a Ucrânia. Qual que é o sentido disso? Tá do outro lado. Do Pedro Vasconcelos, de 15 anos, botar emoji da bandeira da Ucrânia nos status do WhatsApp. E tem um pessoal que está muito preocupado com essa questão da soberania da Rússia, como se a Rússia fosse dominar o mundo, escravizar todo mundo. Só que, cara, eu tô meio que com um viriato sobre o que ele falou no podcast. Se a Rússia ela chegar a ser o país soberano, de fato, não tem muito com o que a gente se preocupar. Se você for parar pra ver. Não vai mudar absolutamente nada. O que a Rússia tem de interesse que queira, no momento, prejudicar o Brasil? Principalmente o Brasil. Se o Putin tá do lado do Brasil, entre aspas, o que ele ia querer fazer com o Brasil? O que a gente sabe... Tô falando em questão de querer dominar o Brasil. Se Bolsonaro praticamente já tá do lado dele, pra que ele ia querer dominar o Brasil? Então qual o sentido de brasileiro médio se preocupar com isso? Ah, beleza, noticiar a guerra, beleza. Tal coisa aconteceu. Jornalista noticiar, beleza. Mas qual o sentido do Felipe Neto postar no Twitter que tá a favor da Ucrânia? Exato. Com certeza a opinião do Felipe Neto. Não, porque a Ucrânia vai dar uma medalha de ouro por ele ter falado isso, deve ser. Tancava, mano. Que o comediante vai fazer piada. Mano. Literalmente, cara. Tá Você quer falar sobre o comediante da presidente da Ucrânia? Tá fazendo piada na Ucrânia, filho. Literalmente, ele é a piada da Ucrânia. Tá fazendo seu papel, ó. Ele tá lá tocando piano com o pênis dele. Tá dançando igual drag queen. É o Danilo Gentili, presidente da Ucrânia, basicamente. Falando nisso, né? Se Danilo Gentili se elegesse, ele ia ser tipo um... Eu sempre esqueço o nome dele, Zelensky, um troço assim, não é? Eu acho que seria a cara do Brasil, alguma palhaçada mesmo. Acho que é a cara do Brasil. Eu acho que o Danilo... Vamos botar na situação hipotética que Danilo Gentili seria presidente do Brasil. O que ia acontecer? Eu acho que todo ano iria ter show dele no Planalto fazendo meta piada. Porque ele ia lá no Planalto pra zoar com os caras, agora ele seria o presidente, então ele teria que zoar ele mesmo. Ou não, né? Não sei. Tô falando em questão de governo. Foi em questão de governo, não dos shows. Cara, o que ele faria pelo governo? Não sei. Não sei o que ele faria. Será que ele aumentaria? É porque ele é descendente. Mas ele tem um viés mais liberal. Ele tem viés mais liberal. Sim. Mesmo, tipo, sendo liberdade de expressão, meus dois ovos. Haha. Entendeu? Piadas. Tá tudo liberado. Pode zoar traveco. Entendeu? Cara, eu acho que ele seria Acho que ele seria tipo um cara do MBL, sabe? Ele seria um cara que ele ia falar de economia, ele ia falar sobre liberdade de expressão, ele seria ele seria a imagem do liberaleco que não tem pulso firme, entendeu? Ele só tem fibra para falar de economia, liberdade de expressão e, sei lá, ele seria meio que um ANCAP. Ele seria um ANCAP dentro da presidência, só que ele não teria força, ele não teria provavelmente boa relação com as bases militares, com o exército.
ele não teria boa relação, talvez, nem com os próprios políticos lá dentro, porque ele já xingou a maioria. Ele não sei, eu não, acho que não seria muito bem visto, e sei lá, acho que não ia vingar. Não sei. Então tu acha que não iria valer a pena votar no Danilo Gentili? Acho que não, acho que valeria tanto a pena quanto um cara do MBL lá. O que tu acha do Mamãe Falei se vestindo de cachorro quente? Opa, pera aí, não sei o que você tá falando, repete aí. Tu nunca viu essa foto do Mamãe Falei se vestindo de se enchendo de cachorro quente? Se vestindo de cachorro quente. Ah, tá. Não, ele estava se vestindo de buceta. De vagina. Piorou, cara. Pô, vou botar ele foi vestido de. Ele foi. Olha só o contexto. Ele foi vestido de vagina. Acho que era na USP. Foi pra USP de vagina. Entrou dentro de uma sala que só tinha feminista. E falou: galera, eu quero participar dessa aula. Mesmo sabendo que aqui só tem mulher. Porque hoje eu acordei e me senti mulher. Hoje eu acordei e me sinto mulher. Então eu tenho o direito de participar dessa aula. E foi basicamente ele fazendo o que ele fazia no início, zoar os liberaletos, zoar os esquerdistas e tal. Essa foto vai estar na thumb, cara. Por favor. Ele é maravilhoso. Mas qual o sentido do Mamãe Falei ficar usando foto de. Ficar se vestindo de. Alô? Isso só não estraga a imagem dele? Se vestir de vagina. Eu ia falar vacina. Se vestir de vagina, não. Ele tá muito bem, inclusive. Ele tá. Cara, eu acho que ele é um dos canais mais acessados do YouTube. Cara. Porque você tem que ter noção de uma coisa. Ele faz isso, só que não é pra. Ele não é pra ridicularizar ele mesmo. Ele faz isso pra ridicularizar os outros. Essa que é a parada. Ele joga piada pro outro. Ele transforma o outro em piada. Quando ele vai para a manifestação e faz pergunta, entre aspas, complicada para esquerdista. Ele tá zoando a cara dos outros. Alô? Você ouviu o que eu falei? Tô estando um dubstep brabo, filho. Você ouviu o que eu falei? Ouvi. Eu só tava mutado aqui. Uhum. É isso aí, tá dando pra escutar o dubstep? Oi? Dubstep de fundo. Tá dando pra escutar? Eu só ouvi 2 vezes, não tô escutando agora não. Cara, a mesma coisa que aconteceu com o Monark. Todo mundo achou não, que o Monark foi cancelado. O Monark se ferrou. O Monark tá cagando de dinheiro, velho. Tá saindo dinheiro por todos os seus orifícios. O problema com o Monark é que ele tá confuso mentalmente, né? Porque ele tá sendo. Ele percebeu que tem sim alguém por trás. Ele percebeu ele percebeu que esse cancelamento não foi natural. Ele falou, tem gente poderosa mexendo nisso daí. Só falta ele ligar os pontos, Ah, falei de jubileu. Falei de racismo antes, não fui cancelado. Falei de mulher, não fui cancelado. Falei sobre liberar drogas, não fui cancelado. Falei de jubileu. Entendeu? Uhum. Mas, tipo, ele tá nem aí. Se for parar pra pensar em questão financeira, não está comendo solto. Ele tá rico praticamente, mesma coisa que o Mamãe Falei. Se o Mamãe Falei for falar alguma merda, ele tá rico. O que muda? Ele só tem que arranjar agora patrocinador. Gente que apostaria nele. Ele foi banido do YouTube. Sim, mas ele. Eu não sei agora o que ele vai fazer na real, porque ele falou que tava pensando em fazer alguma merda por aí, velho. Isso foi antes de ser banido. Ah, é? Ah, tá. Que eu vi agora recentemente esse vídeo. Tipo, ele falou, eu vou criar meu podcast. Aí ele criou o canal, pá. Aí quando ele viu, o YouTube apagou o canal dele que ele criou e falou que não podia mais criar canal, nem monetizar. Aham. Tu viu que o Petri, ele também saiu do Flow, né? O Petri,
Petri era do Flow. Petri, ele era da... Ele é do Estúdio Flow. Exato. Mas qual a treta? Ele era do Qual o Estúdio Flow e contexto? tinha uma deriva. Eu só vi que ele tomou no rabo, mas qual o contexto? O contexto que ele tem, o contexto que ele tem o podcast Saco Cheio, onde ele fala a merda que ele quiser lá. Tinha gente no Twitter pegando coisa que ele fala no podcast Saco Cheio, falando que ele era isso e aquilo, todos os adjetivos que a gente já conhece. E aí ele falou que... Ele tinha falado... Peraí, deixa eu ver aqui. Ele tinha falado que não tinha muito o que fazer para tirar ele de lá, porque era o podcast Saco Cheio, não era do Estúdio Flow, que não sei o que. Mas parece que o Estúdio Flow respondeu. Deixa eu até ver aqui ao vivo o que ele falou para não falar besteira. Você me mutar do nada porque tem barulho, então não posso falar. Esqueci de avisar isso. Vou cortar essa parte quando tá procurando aí. Ó, eu posso falar aqui em voz alta o tweet dele. Fala. Ele falou assim: deixando bem claro que o Tarja Preta não é uma produção do Estúdio Flow. Com uma notícia sem certeza, sem fundamento, você coloca em risco uma empresa idônea que carrega consigo hoje mais de 100 colaboradores. Caralho, tá foda. Isso aqui é o que o Petri postou, um print aqui. Como tá censurado, eu imagino que tenha sido outra pessoa falando. Qual o contexto? Quero saber o contexto. Isso que eu falei. Ele falando besteira no Tarja Preta. Qual besteira? No podcast Saco Cheio. O que ele falou? Cara, ele falou de gorda, falou do cara lá que... Sabe o cara, o gordão que se considerava nazista? O nórdico lá? Aí ele falou que não faz muito sentido o cara se considerar... Ele falou que não fazia muito sentido o cara se considerar nazista e sendo gordão, porque os nazistas, eles têm essa... Ele não usou, acho que não usou a palavra eugenia, mas ele falou que tem essa característica mais eugênica, então eles tinham que ser mais belos, eles não podiam ser tão escrotos, sabe? Então, ele falou que não fazia sentido o cara ser gordo e nazista porque ele não cuidava nem da própria aparência, não cuidava nem do próprio corpo, o que ele tá certo. E aí o pessoal começou a polemizar isso daí, a problematizar, falando que não, como você pode falar isso, gente gorda, que não sei o quê, ainda falando de nazismo, cara, você é racista, que não sei o quê, não sei o quê. Aí gerou esse bafafá todo. Entendeu? Aí ele postou aqui outro print. As medidas cabíveis já foram tomadas. Eu não sei quem falou isso exatamente, que tá tudo censurado aqui. Aí ele postou aqui: medidas cabíveis, eu pedi pra sair. Tô legal de empresa bunda mole. Aí ele postou aqui no status: curve seus canceladores para ficar com patrocinadores e penderás o que há de mais valioso nesse meio, o seu público. E aí ele quitou, foi de base, saiu do Flow, do Estúdio Flow, no caso. Achei muito foda. Apesar de não acompanhar muito ele, não ser o maior fã dele. O que tu acha disso, Christopher? De quem? O Petri saiu do Estúdio Flow. Não, eu sei, tá explicando a treta aí. Cara, não sei, não acompanhei a treta. Tô sabendo agora. Quem? Eu tô sabendo agora da treta do Petri. Não sabia da treta. Até então. Uhum. Não, mas eu tô te perguntando o que tu acha dele ter saído. Tipo, a posição ele dele. Saiu porque quis? Saiu porque ele quis ou... Porque ele... ele não tinha falado... Segundo o que ele... Eu li aqui, você não ouviu, não? Ouvi. Eu entendi, então... mas o que eu achei maluco que ele falou que não iria sair. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. Tá bom, o podcast é dele, faz o que ele quiser. Sai, entra, dá um mortal pra trás. Ele não vai perder público, eu acho. E acho que foi até melhor, porque é melhor ele sair. É melhor ele sair agora e não... Ele não saiu do Deriva, não? Ele não saiu do Deriva, não? Deriva, podcast?
Ele só saiu desse daí? Ou saiu de todos? Não, o A Deriva é do Estúdio Flow. Então, se ele sair do Estúdio Flow, acho que ele não tem mais A Deriva, entendeu? Só tem o Saco Cheio Então, agora, o Tarja Preta. Mas ele não saiu do Tarja Preta? O Tarja Preta é do Flow? Não entendi. Não, tu é burro? Tô perguntando. Não. Ó, é assim, ó, ele tem 2 podcasts, não é? No caso, o podcast Saco Cheio e o A Deriva. ele não saiu do Saco Cheio? Não, o Saco Cheio é dele. Então é só do A Deriva? Sim, é do Estúdio Flow. É isso que eu tô querendo saber, entendeu? Ah, tá. Não, a Deriva é do Flow, o Saco Cheio é dele. Ah, então não vai mudar nada na vida dele. Uhum. Mas então, eu acho que foi bem melhor ele só ter saído do que ter ficado lá e arrumado, sei lá, do que ter se ajoelhado, que nem o Monark, que saiu pedindo desculpas, caralho. Tipo, pelo menos o Petri, ele saiu tacando foda-se, entendeu? Eu acho que o Petri é based. Não, ele é. O pessoal não sabe. Tá descobrindo agora. Quem? O pessoal que ouve o podcast dele tá descobrindo agora das opiniões dele. Que ele é Opiniões based. polêmicas dele. Aham. Pra tu ver, a gente saiu da Ucrânia pra ir pra Arthur Petri saindo do podcast. Em questão disso, eu acho que o Petri em si deveria focar mais nesse assunto. O que tu acha disso? Porque ele já polemizou, então, tipo, não tem mais o que perder. Não, eu acho que ele pode ser o Monark 2, cara, se ele errar a mão. Eu acho que o Petri sabe disso. Ele sabe que. Porque, diferente do Monark, eu acho que o Petri tem sim a perder. Porque o Petri, primeiro que ele já tem mulher. Entendeu? Se ele perder tudo, e não tiver dinheiro. Os negões vão talaricar a mulher dele. Porque ele falou de nazismo. Oi? Os negões vão talaricar a mulher dele porque ele falou de nazismo. Ah, é, porque o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro ele gosta de ficar. Talaricar e falar que vai escurecer a família. Vou escurecer a família do Petri. Petri tem que ficar. MC Gorila vai escurecer a família dele porque ele falou de nazismo. Pô, que medo. MC Petri. Nossa, que nojento. MC Petri. MC Petri. Vai ser o nome do filho dele. E vai ser Parda. O filho dele vai ser Parda. A mulher do Petri é branca? Não sei. É branca, é branca. Imagina, o Petri, a foto do Petri com a mulher dele e uma criança parda. É o MC Gorila escurecendo a família dele. Tem medo, vai do MC Gorila. Mas tu acha que essas tretas vão continuar de podcaster sendo envolvido nisso? Eu acho que vai tender a parar porque o pessoal vai começar a se fechar mais, esse tipo de debate vai começar a se fechar. Ou o que vai acontecer é o seguinte, ou esse debate ele vai se estender mais, ele vai começar a aparecer mais em público, ou ele não vai mais, ou ele vai ficar mais fechado ainda, entendeu? O Monark, ele perdeu uma oportunidade. Aham. Porra, uma puta oportunidade. E quando ele assumiu que perdeu a oportunidade, ele perdeu mais uma oportunidade, que foi o Flow. Tipo, ele gravou o podcast, pediu desculpas e ele perdeu o Flow depois de pedir desculpas. Então praticamente ele largou tudo que ele ganhou com isso. Largou até a dignidade depois disso. Exatamente. Ele já tinha perdido a dignidade dele, ou seja, ele poderia continuar com o podcast, já que ele já tinha pedido desculpas. Só que ele perdeu até o podcast. Então ele literalmente só tem o dinheiro. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Uhum. Então tu acha que isso toda vai hora acontecer? O cara ele sempre tem um ponto pra poder se chegar, hein? Se chegar? Não, tô falando que você sempre tem um ponto pra querer chegar. Você sempre vai montando um caminhozinho pra chegar no ponto, ao invés de só lançar, só mandar. Eu quero que você interprete o que eu tenho a dizer. Ok. Entendeu? O que tu entendeu do que eu falei? Por isso que eu pergunto o que tu entendeu.
Eu quero que É você... que eu fico com vergonha, cara. Eu sou brainlet. Não quero que o pessoal saiba que eu sou burro, mano. Eu quero que você... O que eu gosto de fazer? Eu quero que a pessoa tire a própria conclusão a partir das informações. Entendeu? Aham. Isso é justo, isso é justo. Isso é bom. É por isso que eu tô te perguntando. Qual o ponto que tu chegou? Eu não acho que o Monark tem futuro na mídia agora. Não, o Monark não. Tô falando em geral. Tô falando os outros podcasters. Cara, não tem muita chance desse debate se estender, porque os caras mais loucos da mídia que a gente conhece, que mais tinham vontade de falar a respeito das coisas abertamente, sem muito tabu, era o Monark e o Petri. Agora eles vão pra... Tô escutando nada. Tá bom, continua. E você tá tocando Gabriel Pensador. Olhar... Nossa, vai se fuder. Sim, eu cantei essa porra na escola. Eu cantei essa porra na escola pra ganhar ponto. Eu não ouço mais o nome Ganso. Tá na hora de afogar o Ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. É muito bom você me atrapalhar pra falar de Gabriel Pensador. Falando nisso, cara, o que tu acha do Gabriel Pensador? Pô, ele é só um maconheiro de bosta. Não, deixa eu terminar aqui. Que você perguntou, é maconheiro? Mano, se você não sabia, agora você vai tá sabendo agora. Mas ele é based, cara, cala a boca. O Gabriel Pensador é based. Se tu olhar, quem que na mídia é igual o Petri e o Monark, que fala as coisas abertamente? Você vai falar o pode pá! O Paulo Cogos, ele defende um monte de coisa que a mídia defende. Exato. Ou seja, ele é, mas ao mesmo tempo que ele não é. Sim. Tipo, existe muitas pessoas... Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Existem muitas pessoas que são como o Monark. Só que essas mesmas pessoas não têm a mesma linha de raciocínio do Monark. Esse é o problema. Você tem que encontrar, a partir das circunstâncias, tem que pegar alguém que tem o mesmo pensamento, com conclusões melhores, porque a conclusão do Monark é uma merda, com conclusões melhores, com opiniões melhores, que saiba debater, que seja relevante e que esteja disposto a perder tudo que ele conquistou. Agora, quantas pessoas que existem assim? Na mídia tradicional geral, não tem quase nenhuma. Não, porque o Monark, ele só falou o que ele falou, nem porque ele já tinha uma opinião formada, que ele era o ápice da intelectualidade. Ele só falou que ele é burro. Ele só intelectualidade. Ele não pensou. Ele só falou aquilo porque ele é burro. Não falou porque ele realmente acha que não, é que é ascensão. Mas olha só, a gente volta lá no início do podcast, quando a gente estava falando de neonazismo. Quando terminou o podcast quando terminou o podcast do Monark com a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, eles falaram dessa porra, ambos discordaram, mas terminou o podcast, tava todo mundo sorrindo, tava todo mundo de boa, como se simplesmente tivesse acontecido mais um dia. Você vê que essa porra, cara, proibição de ideologia, não importa, pode ser a proibição da ideologia mais nojenta do mundo, pode ser algo que nós dois não concordamos. Tudo isso é só propaganda. Tudo isso é só propaganda. Tu vê o que fizeram com o Monark foi literalmente maldade. Porque logo depois daquela fala dele, aquela mulher lá, Tabata Amaral, um troço assim, fala, Tabata Amaral. O Monark fala, é verdade, não, o que eu falei é verdade, aí você tem um ponto. Ele concorda com ela. Ou seja, aquilo que ele fala em questão do que deveria ter um partido nazista, ele só dá um exemplo. Aquilo é um exemplo. Que muita pessoa não consegue discernir o exemplo do fato em si, do argumento em si. Eu posso falar algo e dar um exemplo, por exemplo, fala, eu sou mais louco do que todos vocês. Eu acho que deveria ter um partido nazista. Esse foi um exemplo. Esse foi o exemplo dele, do que ele quis dizer em questão da liberdade de expressão. Cortaram isso também no vídeo, que tu vê, que é um vídeo de 1 minuto dele falando só isso. O que ele fala? Ele fala, eu apoio a extrema liberdade de expressão e eu sou mais louco do que todos vocês, porque eu acho que deveria ter o partido nazista. Só faltou ele falar, por exemplo. Entendeu?
E ele deu outro exemplo falando, eu acho que a pessoa pode ser anti-judeu. Foi outro exemplo que ele deu. Só que se você for ver em questão da Ele mídia, nunca disse que era a opinião dele. Ele nunca Ele disse que nunca ele pensava afirmou. dessa forma. ele falou que eu acho que a pessoa pode ser anti-judeu. A pessoa. E não falou que ele era, e não falou que ele apoiava, ele falou que ele acha que a pessoa pode ser. Entendeu? E aí que vem a histeria da população, porque não importa o que o cara falou, importa que o que parecia que ele queria dizer. É isso que importa para as pessoas, o que parece que ele está querendo dizer. O Monark se aproveitou bem, né? Porque ele deu, na verdade, o Monark deu sorte, que estourou o troço da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que geral esqueceu dele. Uhum. Tu não vê mais ninguém falando do Monark, do caso do Monark. Não, esse negócio não durou quase nem uma semana. Pois é. Nem teve os memes. Olha só, isso fica pior ainda quando você para realmente para analisar. Todo mundo fez uma puta maldade com o Monark, porque ele em nenhum momento disse que ele era nazista. Em nenhum momento ele disse que ele, por exemplo, faria um partido nazista, entendeu? Ele nunca disse que ele é anti-judeu. E olha o que acontece. Só dele ter falado tudo isso, teve que ir toda a máquina pública para poder ir contra ele, para você ver como a narrativa da mídia é frágil. Teve que toda a máquina pública ser acionada para ir contra ele. Cara, eu vi essa porra andando no shopping. Eu vi notícias disso enquanto eu tava no shopping. A minha avó ouviu no rádio. A minha avó ouviu sobre essa outra notícia. Porque todo mundo falou sobre isso. Que ele foi esquecido. Então ele literalmente fez isso à toa. Ele teve seus 15 minutos de fama. Tu compara com outras pessoas menos relevantes que tiveram uma fama muito mais duradoura do que ele falando algo que foi considerado um absurdo tremendo, que não deve se repetir, que acabou em menos de uma semana. Esse esquecimento do pessoal representa a não naturalidade desse fato. Isso foi muito não orgânico, entendeu? Isso foi muito planejado, esse cancelamento do Monark. E, cara, tu vê, Monark é cancelado, surgiram mais de 500, no caso, projetos de leis para criminalizar aspectos do nazismo e dando desculpa, juntando o comunismo, no caso, em parte de direita. Por exemplo, eu fui no site lá do Cidadania, aí tu viu os projetos de leis dos partidos da esquerda. Ensinar comunismo na escola para lutar contra o nazismo. Aí tu vê na parte da direita. Nossa senhora. Criminalizar o comunismo, o socialismo, o nazismo, ponto. Ou seja, eles pegam o argumento de que é que o comunismo é ruim, é que o socialismo é ruim, e nazismo. Só pra criminalizar isso, só pra criminalizar esse ponto. Porque se tu vê, isso é engraçado, se tu abre Cidadania agora e tu vê os projetos de leis antes desse troço do Monark, era só criminalizar comunismo e socialismo. Tu vê depois, era criminalizar comunismo, socialismo e nazismo. Só que nazismo já é criminalizado. Por isso mesmo que antes não tinha, e depois do caso do Monark teve. Aí a gente ficou, agora, se tu vê no projeto de lei, criminalizar, apoio, defender, diminuir o que foi o nazismo. Ou seja, você não pode contestar o fato histórico, o não fato histórico, e você não pode apresentar fatos históricos, porque você vai ser considerado um criminoso. Esse é o ponto que eu tô falando. Conseguiu compreender? Que isso foi, na verdade, foi tudo armado. Na verdade, isso já ia. Esse é o ponto, cara. Pô, isso já ia acontecer. Já ia acontecer. Já tava, o caso do Monark só foi o estopim. O caso do Monark só foi porque tinha acontecido o caso do Israel Soares, do Artides Braga, que já tinha aparecido no caso do overdose do machista opressor, que já tinha aparecido na mídia, ou seja, já estavam farmando em cima disso. Tem muito neonazismo, hein? Olha só quanto neonazismo. Praticamente todo o Fantástico depois disso só tava aparecendo coisa de neonazismo. Aí o Monark me aparece. Isso é uma coisa que eu tinha até esquecido, cara. Perfeito. O Fantástico ele já é a propaganda atual pra denegrir esse tipo de ideologia. Já fazem isso há muito tempo, antes do Monark. Por causa desses casos. Aí daí já começou.
Aí, no caso, em questão da mídia, falando pros políticos, ó, tem caso de neonazismo aí, hein? Vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Ó, tem caso de neonazismo aí. Chegou o monarca que era um cara grande, um cara relevante, falou aquilo e pronto. Isso me lembrou uma frase muito boa, cara. The game was rigged from the start. Traduza pro ouvinte que fala. Tá em inglês. Traduza pra esse ouvinte. Irei traduzir aqui do jeito mais foda-se. O jogo foi manipulado desde o início. É isso. É igual já dizia o Arte da Guerra, né? O vencedor é definido no começo da batalha. Exato. Eles não estão errados em fazer isso. Cada um tem que fazer do jeito certo, né? Do jeito. Quem do não jeito tá que errado? seja. Tô falando que guerra de estratégia, estrategicamente falando, eles não estão errados. A gente que tá sendo otário e cair nessa porra. De achar que tudo isso é do nada. A gente não, né? A gente não sabe, né? Mas pro Norme, que não entende porra nenhuma, ele acha que criticar esse tipo de coisa, sabe? De proibir certas ideologias. Começou agora. Cara, eu já comentei com um amigo aqui um tempo atrás que isso é todo um ciclo, que isso sempre vai acontecer. Que o quê? O Segunda Guerra foi um ciclo de pensamentos ideológicos que aconteceu anos atrás a Hitler. E isso vai acontecer daqui pra frente, como tu vê que já tá tendo ascensão, as pessoas já estão esquecendo da Segunda Guerra, de Hitler, do nazismo em si, e a mídia tá tentando voltar. Porque tu Sim. vê que os casos de neonazismo aumentaram muito na pandemia, porque a pessoa tinha tempo para procurar sobre, e a mídia não estava farmando tanto em cima disso. Aí quando começaram a ver que aumentou, foi denunciado na Safenet, foi de 2 por dia para 3.000, ou seja, um aumento absurdo, mais de 300%, a mídia começou a farmar em cima disso, entendeu? Uhum. Começaram a falar mais sobre isso. Eles estão querendo impedir esse ciclo, que vai sempre acontecer, igual aconteceu antigamente. Eles estão querendo... É porque esse mundo que a gente vive agora, o mundo pós-guerra, ele só se sustenta se você acreditar na narrativa da mídia. E eles não querem abrir mão desse mundo, sendo que ele tá para ser destruído, ele tá para acabar. Aí e vai o que acontecer. acontece? A gente está entrando na época em que essas questões de nazismo, que não sei o que, elas estão entrando na história. E você consegue ver... De novo. Pela história... Você consegue ver na história, como telespectador, e de fora as coisas que aconteceram. Então você, não tendo aquela relação da guerra, por exemplo, você não lutou na guerra, você não tem talvez um parente que foi pra guerra, você não tem aquele sentimento pró ou contra alguma coisa, então você consegue analisar as coisas de maneira mais neutra. Então o pessoal agora está realmente acordando, porque o pessoal está indo atrás do conhecimento de verdade. O pessoal está começando a ver o que está acontecendo. Então a gente está numa geração onde o pessoal simplesmente está falando o que é verdade, só que a mídia ainda não abriu mão desse novo mundo de narrativa. Então agora é uma luta do pessoal que está disposto a ir para a guerra da... como é que fala? Guerra... Não é espiritual, guerra cultural. O pessoal que está disposto a ir para a guerra ideológica, pelo simples fato das coisas que eles veem, que a mídia aponta, não ser realidade, e a mídia não quer largar a mão desse novo mundo que foi criado. Apenas isso. Posso falar um negócio? Eu acho, se tu for comparar a história da Primeira Guerra com a guerra russo-ucraniana que está acontecendo agora, começou assim. Começou o quê? Um estopim da Sérvia e do Império Austro-Húngaro, se eu não me engano, que levou a Primeira Guerra. Foi um troço completamente isolado, com questão de um atirador, de um maluco aleatório atirou no imperador sérvio, se eu não me engano, foi isso. E a culpa em toda caiu em cima da Alemanha. Tu não acha que isso tem chance de acontecer de novo? Você não tá exatamente acontecendo isso agora? Sempre, eu diria que sempre irá acontecer. Exatamente. Pessoas com ideologias diferentes
já existiam na época, já é ideologias mais extremistas, deu um ápice de uma guerra, deu um estopim de uma guerra completamente aleatória, que nem era para ser uma guerra mundial, que ocasionou em uma guerra mundial. Entendeu? Uhum. Agora, quem tu acha que vai ser o extremismo nessa terceira guerra, caso aconteça? Quem vai ser o nazismo? Quem vai ser o nazismo? Quem vai ser... o novo, tanto que agora a Ucrânia, ó, o Twitter oficial da Ucrânia, pode entrar aí, ouvinte, no Twitter oficial da Ucrânia, dá uma scrollada, entra nas imagens dele, você vai ver uma imagem do Hitler olhando pro Putin, passando a mão assim na bochecha do Putin. Sim. Mas quem tu acha que vai ser o novo Hitler? Quem tu acha que vai ser o novo Hitler? O Putin? Chance, porque o Hitler ele meio que representa essa figura de Kaiser, né? Essa figura grandiosa de extremista, pô. Vamos dizer extremista, sabe? Porque ele é considerado extremista pelo simples fato dele ter as convicções dele muito bem claras e elaboradas. Firmes, sabe? De não ficar de picuinha, de não ficar enchendo linguiça. Exato, ele é muito direto. O Hitler, ele era muito direto. Como Putin é. E eu acho que a diferença é que o Hitler, ele era muito amado pelo próprio povo. O Putin, ele não é muito amado pelo próprio povo. Não, o Putin, pelo próprio povo, ele é. Pelo próprio povo. Por fora do povo, fora da Rússia, não. Ah, ok. Mas não tinha essa parada dos russos odiarem o Putin, que não sei o quê. Isso é coisa da mídia. Tipo aquelas fotos lá na França de um russo falando: eu sou russo, me desculpa por isso. Entendeu? Isso é coisa de mídia. Ah, ok. Pelo que eu já estudei sobre a Rússia nos últimos dias, em questão da guerra russo-ucraniana, os russos não estão contra a Rússia. Entendeu? Uhum. Então, ele tem... É a mesma coisa, só no... Os russos, falando em questão pelo que eu sei, não estou falando isso como fato absoluto, como de facto, mas pelo que eu sei, eles estão apoiando, só que a mídia não quer falar sobre isso, a mídia simplesmente ignora. Você não quando você procura sobre russos apoiam a Rússia, você só vai ver informação de russos que estão fora da Rússia. Sim, entendeu? Sim. É o pessoal que já não quer estar na Rússia, entendeu? Tu não vai ver sobre russos que estão na Rússia, dando sua opinião sobre a Rússia, que são moradores russos, de verdade. Entendeu? Ou que não tem alguma relevância, como, tipo, se tu vai num morador russo, pergunta pro morador russo médio se ele apoia a guerra russo-ucraniana. Não perguntam. Mas quando tu vai perguntar pro ucraniano o que ele acha da guerra russo-ucraniana, o ucraniano médio fala que ele tá a favor da Rússia porque estão bombardeando os ucranianos. Igual essa jornalista francesa que eu citei no começo. Aham. Tá bocejando aí, doidão? Vai dormir? Eu não. Ai. Tá bocejando aí? Eu ouvi tu bocejando. É porque eu tô ouvindo você falar, eu tô querendo falar também. Vai falar que não bocejou. Não, boceja é o quê? Você tem algum problema com quem boceja? Aham, tenho. Significa que tá com sono. Tá com sono, pô, não dormir de noite, não? Amigo, você tá de muita travequice pro meu lado, hein, irmão? Não sou que sou fanboy. Continua aí, fala o que tu quer falar. Já que tá ficando com sono? Essa parada de eu não saber exatamente como que os russos pensam da Rússia, isso é muito importante para lembrar ouvintes que nem eu, nem você, Speed Água, nem ouvinte, ninguém aqui é invulnerável à propaganda da mídia. Mas isso é a mesma coisa que aconteceu com... Mas isso é a mesma coisa que aconteceu com Tartária, por exemplo. Com quem? Com quem? Com quem? Eu acho que isso daria... Deixa eu ver quantas horas já tem de episódio. Vê aí, por favor. Tem 1h26. Acho que não dá. Acho que já tá bom. Eu acho que pra falar de Tartária tinha que ser um episódio inteiro. Tem. Acho que a gente pode encerrar aqui então, cara. Uma hora tá bom já. De episódio, só falando da guerra russo-ucraniana. Cara, agora eu tô vendo, né? A gente conseguiu interligar tudo no final.
Sim, eu tenho eu tenho essa habilidade. Você viu que você tava falando do caso Monark? Eu que mudei de assunto. A gente tava falando do caso Monark. Aí, lá atrás, você falou do neonazismo dos ucranianos. Aí eu peguei essa parada e voltei. Não, tu vê, é que a gente começou em guerra russo-ucraniana pra acabar em guerra russo-ucraniana. Exato, aí, ó, maravilhoso. Ouvinte, essa será a qualidade que você ouvirá. Gente que entende. gente que entende do que tá falando. Pelo aí, menos as vozes na minha cabeça me dão boas informações sobre o que tá acontecendo hoje em dia. Né? Eu preciso ser sincero contigo, cara. Ó, tu promete que não vai me xingar? Fala aí. Eu posso falar sério, então. Tu não tava gravando. Eu não ouvi a explicação que tu deu sobre o Petri. Sabia que tu não tinha entendido. Filha da puta. Não foi que eu não entendi, é que eu não ouvi, eu tava sem fone. Ah, tá. Eu vi que tu tinha mutado, porra. Mas não é porque eu tô mutado que eu não tô ouvindo. Naquela hora, naquele momento, eu tava sem fone. Mas tá bom, né? O podcast não é pra mim, é pro ouvinte. É, pro ouvinte. Ouvinte, entendeu? Ouvinte, comente se você entendeu. Porque o Crono aí, difícil de entender, hein? Não, falo bem tranquilo. Não vem inventar essa daí, não. Eu sou um dos caras mais fáceis de entender. Sou previsível. Previsível você é, e você falou uma verdade. Agora você, o pessoal já não sabe que você é um traveco de 1,90 m. Tu que é fanboy de 1,70 m? Mullet. Tem 1,50 m, moleque. Tu usa saia. Tu queria ser mais baixinho pra poder ser um traveco mais bonito. Tu usa meia calça, cara, cala tua boca. Aí, família, o Crono usa calcinha. É viado. O Crono tem calcinha. Usa calcinha. O pai do Crono usa calcinha, família. O pai do Crono usa calcinha. Consegue nem manter. Eu não tô tancando, pra falar de mim, ô bichana. Tira esse salto aí pra falar de mim. Quê? Jô. Esse é o podcast que vocês escutam? Todo episódio tem que ter uma briga, cara. Incrível. Tu não consegue se comportar, cara. 99% das brigas acontecem por causa de você. Dê um exemplo. Toda hora eu falo, você, fanboy. Agora eu não falei fanboy, só falei depois que tu falou. Não. Você Sim. Eu falei só depois que do nada tu meteu essa, tá se refletindo em mim, tá se projetando, tá me chamando de traveco porque tu é fanboy, aí tá se projetando, aí que eu falei. Quem tá projetando é você que começou com essa porra. Eu falei que tu tava de travequismo pro meu lado, é isso que eu falei. Tu não consegue manter essa tua calcinha aí, quieta? Aí. Moleque, eu tenho certeza que quando tu for me encontrar no Rio de Janeiro, tu vai estar de salto alto e de batom. Certeza absoluta. Tá me confundindo com teu pai? Só se for o teu. Mano, você descobriu ontem que a sua mãe era seu pai, cala a boca. Oi, mãe? O que tu falou, mãe? Se foder. Ai, merda. Tô ficando na minha cabeça. Cara, a gente tem que encerrar essa porra. A gente tem que encerrar o podcast. Bora gravar outro, que se dane. Se esse aqui já começa outro. Não, tá louco. Bora. Muita coisa pra falar. Agora eu tenho que estudar os conteúdos. Eu tenho que me informar. Tem um assunto. A gente só falou sobre guerra, né? Peraí, deixa eu acabar aqui. A gente